Dia 19 de junho, dia do cinema brasileiro, e por isso a gente traz aqui o nosso colunista do Manaus 360, Brenner Neves. E aí, Brenner, como é que anda o cinema brasileiro? Então, a gente tem muita produção, tem muito filme. O nosso cinema, ele é muito incrível. Tem filmes diversificados, a gente tem média-metragem, curta, longa-metragem, filmes de animação, filmes de documentário que estão aí pelo Brasil afora. Só que tem um porém, né? A gente tem pouco recurso. E aí os filmes são produzidos no que a gente chama de filme de baixo orçamento. Então, muitos desses filmes que são produzidos aqui no Brasil, eles não são conhecidos porque eles estão circulando mais em festivais, eles não estão no cinema comercial, que é aquele cinema lá do shopping que todo mundo vai assistir no fim de semana, né? Então, são filmes mesmo de baixo orçamento, de menor valor, que não tem investimento, são chamados também filmes independentes que são feitos e circulados em festivais, ganham festivais nacionais, festivais internacionais. E a gente tem no Brasil muitos profissionais que são qualificados, que são capacitados, só que falta investimento, falta políticas públicas. O cinema brasileiro hoje, eu diria que a gente está vivendo um dos piores momentos depois do governo Collor, porque no governo Collor, né, a gente teve ali praticamente a produção de filmes zerada. E aí hoje a gente tem muita produção, mas a gente tem pouquíssimo investimento, né? A gente não tem incentivo do governo atual, e isso vem afetando o setor. Apesar do fato de que o cinema cresceu muito nos últimos anos, o cinema brasileiro é um dos setores que, enquanto outros quebravam, o audiovisual brasileiro vinha crescendo, vinha se fortalecendo. Ainda é um setor forte, ainda é um setor que tem muito a se desenvolver no Brasil, mas falta investimento, falta realmente fomento, políticas públicas. E assim, as pessoas elas têm uma visão de que o nosso cinema no Brasil ele é ruim. Mas por quê? Porque elas têm uma influência dos filmes norte-americanos, né? E aí o público médio tende a achar que os filmes norte-americanos são a fórmula, são a regra para fazer cinema. Só que não tem uma regra, porque nós temos vários cinemas que são produzidos no mundo todo. Eu sempre costumo falar mesmo no plural, cinemas, porque não é só um, são vários, de vários lugares. Então, cada um tem suas particularidades, cada um tem as suas especificidades, então não existe uma regra. O cinema norte-americano, o cinema hollywoodiano não é o certo. A gente produz o nosso cinema aqui e ele também tem qualidade. Só que o que falta para que ele se desenvolva mais é investimento, é fomento, é políticas públicas. E ainda assim isso aí acontece, só que de uma forma bem mais particular, digamos assim, né? E Exatamente. como é que você é aqui do Amazonas, porque a gente está falando de Brasil, mas aí quando a gente fala do Amazonas, essa realidade é ainda mais restrita, digamos assim. E aí, como é que Uhum. você, o Brenner, aqui do Amazonas, foi fazer cinema, se interessou por isso e foi fazer cinema? Precisou sair do Amazonas? Então, precisei. Na verdade, eu fiz a minha graduação aqui em Manaus, em produção audiovisual na UEA. Só que o que acontece? O curso superior de audiovisual da UEA foi um formato especial. Então, ele veio como uma espécie de teste. E quando ele surge, eu tive esse privilégio, que eu chamo mesmo de privilégio, de ter participado da segunda turma, de ter ingressado no curso, porque foram duas turmas. Então, a minha graduação, eu tive esse privilégio de fazer aqui em Manaus mesmo. E eu tive professores qualificados, professores capacitados, só que o curso também, apesar de ter um investimento de mais de 1 milhão em um laboratório de audiovisual que tinha na UEA, e hoje em dia esse laboratório nem sei o que aconteceu, apesar disso, eu precisei sair, porque eu senti a necessidade também, claro, eu tive essa oportunidade de ir a São Paulo, fiz curso em São Paulo de cinema, porque o eixo Rio-São Paulo é onde está ali fervendo o cinema e o audiovisual. Então eu precisei sair. Hoje, por exemplo, eu curso mestrado. Eu estou em Manaus porque a gente está na pandemia e as aulas estão remotas. Mas aqui a gente não tem um programa de especialização, de mestrado, de doutorado em cinema, né? Então, se a gente não tivesse na pandemia, eu não estaria em Manaus, eu estaria lá em Niterói, no Rio de Janeiro, fazendo o curso, porque em Manaus a gente não tem.
Então, aqui no Amazonas, assim, eu já ouvi gente falar, pô, mas será que é demanda, né? Não tem demanda para o cinema amazonense? Tem, e é Tem? muito. A gente tem cursos livres de cinema aqui em Manaus, mas como já está no nome, são cursos livres, são formações rápidas, não tem assim, uma exigência do MEC. E a gente precisa de profissionais aqui que sejam formados no ensino superior, mesmo que fosse um curso técnico, mas a gente precisa de profissionais de formação audiovisual para essas pessoas, justamente para a gente ter pessoas no mercado, para se desenvolver cada vez mais esse cinema. Então, tem muita gente querendo fazer cinema, demanda também tem. O que a gente precisa, mais uma vez, a gente esbarra na questão do incentivo, do fomento e do desenvolvimento de instituições de ensino superior e também do governo, né? Mas hoje, quem quer fazer o curso que você fez na UEA, tem possibilidade? Claro, tirando ali, né, essa questão da pandemia. Não, porque o curso Não acabou. tem mais. Esse é o ponto. Não. Eu fui da última turma. O curso teve duas turmas. A primeira foi, acho que de 2013 a 2015, a segunda de 2015 a 2017. E eu fui da segunda turma. Depois que acabou ali, que eu formei em 2017, a gente não teve mais nada, não teve outra turma. E como eu estava falando do laboratório, eu tive depois a oportunidade de voltar na unidade da UEA, que é lá na Leonardo Malcher, a de Artes e Turismo. Eu voltei lá e entrei onde era o nosso laboratório. E hoje não é mais o laboratório, é uma coordenação da pós-graduação. E aí eu realmente não sei o que aconteceu com aqueles equipamentos, porque era muito equipamento de ponta, de cinema, que a gente tinha ali, e não sei onde foi parar, não sei o que aconteceu. E eu acho que, assim, o cinema amazonense ele é uma luta. A gente luta muito para conseguir as coisas. Esse curso foi uma luta, foi uma vitória que aconteceu em 2012, mas o fato dele ter acabado foi um passo para trás. Foi uma regressão que aconteceu. Nem tanto, não é nem por quem luta pelo cinema no Amazonas, mas é mais mesmo pela falta de incentivo, pela falta de vontade também de querer fomentar e desenvolver o setor. E o cinema no Amazonas? Já que a gente já está nesse assunto, você falou quem luta pelo cinema do Amazonas, existem essas pessoas? Quem são eles? Onde estão? O que estão fazendo? O que estão Então, produzindo? Como é que a gente apoia? tá. Então, tem muita gente produzindo cinema no Amazonas. A gente tem filmes que circulam, festivais nacionais e internacionais. A gente tem filmes que já ganharam festivais nacionais e internacionais aqui, produzidos aqui por pessoas daqui. E são festivais que estão, como eu falei, são aqueles filmes que não estão nas salas de cinema, então as pessoas não conhecem, né? Eles circulam muito assim, mais no meio artístico, no meio cultural da cidade. Mas a gente tem muita produção, a gente tem produtoras aí que cresceram, que surgiram e que desenvolvem filmes, tentam de vez em quando, quando surge um edital, tentam, se inscrevem, passam, ganham dinheiro, pouco, mas ganham, e conseguem produzir esses filmes. Então, o cinema amazonense hoje ele vem tentando fugir assim de estereótipos, né? Porque aqui no Amazonas, no norte, a gente tem esse estereótipo do mato, que a gente mora no mato, que é um estado feito só de indígenas e que a gente anda de arco e flecha. Então a gente tem toda essa idealização e o cinema amazonense vem tentando, eu acho que, trazer outras formas de abordar esses estereótipos, para ir além desses estereótipos e mostrar e resistir, e dizer que a gente também faz cinema como em qualquer outro lugar no Brasil. E o que está faltando é exatamente a questão do investimento e do desenvolvimento aqui. Agora é dia 19, Dia Nacional do Cinema, né? Dia do Cinema Brasileiro. O cinema brasileiro, você acredita, tem o que comemorar? Olha, eu diria o seguinte, eu diria Opa, que deu hoje uma é um engasgada aí. Hoje eu diria que é um momento um pouco difícil para comemorar por dois motivos. Eu acho que no momento de pandemia que a gente está vivendo é um pouco difícil comemorar as coisas. A gente teve muita gente do cinema, do audiovisual que faleceu por conta da Covid no Brasil inteiro, né, e no mundo. Então é um momento que eu não sei se a gente poderia comemorar. Mas assim, se essa comemoração for, digamos que um ato de resistência, eu acho que a gente pode olhar para trás e ver tudo que a gente conquistou enquanto setor no Brasil.
né? Como eu falei anteriormente, é um dos setores que mais cresceu, que menos quebrou, que teve muitas oportunidades pelo Brasil de editais públicos que investiram em filmes, e esses filmes circularam aí mundo afora. Então, eu acho que é importante a gente olhar para trás, olhar toda essa caminhada e ver tudo que a gente conquistou. Se a gente fizer isso, eu acho que é possível a gente comemorar alguma coisa, eu acho que é possível ver o cinema e o audiovisual enquanto potencial também no Brasil, não só fora do Brasil, mas a gente também tem muito potencial aqui, muitos profissionais qualificados e que é possível, sim, a gente fazer um cinema que pode circular por todos os espaços. E quais as principais lutas do cinema hoje? Daria para elencar assim umas três, porque a gente sabe que todas, né? Seriam todas, mas tem como dizer assim, olha, essa e essa e essa aqui passando, a gente já consegue andar um pouco mais livre. Olha, eu diria que a nossa maior luta, eu digo isso tranquilamente hoje no nosso cinema, é o governo Bolsonaro. Porque o governo vem trazendo muitos cortes para a arte, para a cultura, para o cinema, pouco fomento, pouco investimento. E fora que ele já falou coisas como intervir nos filmes, né, filtrar os filmes para que sejam filmes feitos como o governo quer, e também já falou de extinguir a Ancine. E a Ancine é o nosso maior órgão, a nossa Agência Nacional de Cinema, que regulariza, que fiscaliza e movimenta, inclusive, bilhões no nosso PIB. Então, eu acho que a gente sempre enfrentou problemas de incentivo, mas eu acho que atualmente o nosso maior problema é o governo atual que não investe e, pelo visto, nem pensa em investir na arte e na cultura. E a arte e a cultura são muito importantes para as pessoas, para a sociedade, mas não tem esse investimento, tem essas ameaças e isso dificulta um pouco, tanto no psicológico quanto mesmo na nossa luta de se manter de manter o setor ativo. E por que você acredita que isso acontece, essa intervenção na Ancine, essa ideia de ser um pouco o diretor ali do filme, né? E sendo ele da política, teoricamente, não teria nada a ver, mas por que que há essa preocupação em ter um controle do cinema? Justamente porque o cinema ele influencia comportamentos, né? O cinema ele pode influenciar positivamente, pode influenciar negativamente, de diversos modos. A gente tem vários exemplos no mundo disso. O cinema ele traz sempre temáticas, seja em qualquer filme de qualquer gênero, sempre vai ter uma temática que vai fazer a gente, enquanto público, enquanto espectador, vai nos fazer pensar, vai nos fazer desenvolver um pensamento. Começa que o cinema é arte. E a arte ela tem uma função crítica, ela tem uma função de trazer ali a expressão do artista, e essa expressão geralmente sempre vem ali envolvida com alguma questão da sociedade, algum ponto específico, e sempre tem essa crítica social. Né? O nosso próprio cinema brasileiro tem vários filmes que, se você assiste, você vê que sempre tem uma mensagem sobre alguma dificuldade que o povo brasileiro passa, que o pobre passa, que as pessoas passam em sociedade, em conjunto. Então, eu acho que o medo hoje do governo é exatamente fazer as pessoas terem essa noção, desenvolverem esse senso crítico e lutarem contra o governo e tentar fazer críticas contra o governo. E eu acredito que o maior medo mesmo é esse, né? Um governo que quer controlar tudo justamente para dizer que o governo dele é bom e o que ele faz está certo, né? Mas não está. A gente não vive mais na ditadura, a gente já saiu há algum tempo da ditadura e é muito triste a gente estar passando por essa situação hoje. Então, essa semana, seu colega colunista do Manaus 360, o Orlando Brasil, ele publicou uma coluna em que ele fala da Coreia do Norte, que proibiu a exibição de filmes por lá. Proibiu a exibição de certos filmes por lá. E também proibiu outras coisas, gíria, enfim, várias questões culturais ali foram proibidas na Coreia do Norte. O que faz a gente pensar um pouco sobre isso, tudo que você está falando, né? Poderia me dar assim um exemplo de um filme que te marcou de alguma forma, que mudou seu comportamento por um tempo, que aí você percebeu, nossa, eu estou fazendo isso aqui porque eu vi em tal filme. Aconteceu isso com você, claro, né? Me conta aí alguma situação. Quando você nem pensava Olha, ainda em ser profissional de cinema.
Sim, tem um filme que me marcou muito, que eu acho que todo mundo já assistiu, que é Central do Brasil, né? É um filme que, não sei, ele sempre me tocou muito em todos os sentidos. É um filme que eu toda vez que eu assisto ali, principalmente a cena final, eu choro. Então, é um filme que me faz refletir, porque a gente passa a refletir sobre a realidade do nosso país. É uma realidade que, porque veja só, o filme foi feito em 98, foi lançado em 98. E ainda hoje, anos depois, a gente tem as mesmas situações e os mesmos problemas daquele Brasil lá do final do século passado. Né? Um problema de analfabetismo muito grande, a pobreza também no país que cada vez mais cresce. Então, eu acho que o Central do Brasil me marcou muito nesse sentido, de pensar um pouco o país, pensar um pouco a nossa realidade e tentar pensar como que a gente pode mudar essa realidade. Embora eu sozinho tentando mudar fica um pouco difícil, mas em conjunto, em sociedade, o que a gente pode fazer para mudar uma realidade, né? Eu acho que esse filme, para mim, me marcou nesse sentido, sempre me traz essas reflexões, porque ali a gente vê mesmo a realidade do brasileiro, trabalhador, que precisa passar por aquelas situações que, às vezes, como acontece no filme, um parente morre, não tem dinheiro, não tem o que fazer, não tem estudo, e a gente começa, então, a cair um pouco na real sobre a nossa realidade. E, como eu falei, é um filme antigo, mas os problemas ainda hoje persistem, então a gente vê que é uma questão que realmente falta se desenvolver mais. Brenner, quando o assunto é cinema brasileiro, acontece muito da gente ainda torcer o nariz ali, ficar com certo preconceito, porque não é aquele cinema padrão que você já falou aqui, Estados Unidos, que foi o que a gente aprendeu desde sempre. Mas e aí, como é que a gente faz para treinar o olhar, para não ter essa primeira impressão, para olhar, opa, cinema brasileiro, deixa eu ver o que é isso aqui. Como é que a gente muda isso? Tem uma dica para isso? Então, eu acho que é importante a gente assistir filmes, outros filmes, não só filmes hollywoodianos. É claro que esses filmes dos Estados Unidos, eles estão em peso aqui, né, em todo lugar que a gente for, a gente vê que tem ali um filme norte-americano. Então, eles estão em todos os lugares. A gente cresce assistindo esses filmes, por isso a gente tende a achar que esse é o formato, esse é o modelo. Mas não é bem assim. Então, eu acho que para treinar esse olhar, para a gente aguçar um pouco disso, é tentar ir, assim, de cabeça aberta e assistir outros filmes de outros cinemas. Assistir filmes, por exemplo, do cinema grego, do cinema coreano, do sul-coreano, né? Do cinema chinês, japonês e outros filmes também, cinema indígena, e principalmente cinema indígena, porque é um cinema que ele nada contra a correnteza ocidental. Então, eu acho que é importante a gente sempre ir de cabeça aberta, justamente para aguçar esse olhar, para a gente tentar adentrar em novos campos ali do cinema, porque aí sim a gente começa a perceber que não tem uma fórmula, né? O filme se faz não de qualquer jeito, mas ele se faz a partir de convenções que são estabelecidas dentro de cada país, dentro de cada localidade, que vai trazer ali especificidades e particularidades da própria cultura e daquela sociedade que fez aquele filme. Você conferiu a entrevista com Brenner Neves. Quem está por aqui já sabe. Gostou? Compartilha e continua com a gente no Manaus 360.